Vamos para analisar o resultado do Banco do Brasil no segundo trimestre de 2023, né? Resultado divulgado agora em agosto. E o resultado veio bom, tá, pessoal? Veio melhor até que o do Itaú em termos de evolução de lucro ano versus ano, né? O segundo trimestre desse ano, em relação ao segundo trimestre do ano passado, o lucro cresceu quase na casa de dois dígitos aí, cresceu por volta de 9%, tá? E foi até um resultado melhor do que o Itaú, que eu já analisei aqui. Vou botar na descrição a análise do vídeo também. Veio um resultado um pouquinho mais reloginho ali, sem muita variação. Mas ambos os bancos continuam com ROIs muito altos, tá? E bom valuations, tá? Vamos aqui direto para apresentação dos resultados aqui divulgada pela área de RI, né, do Banco do Brasil, né, que é a demonstração do resultado desse trimestre. A gente pode ver que, já indo para a primeira linha aqui na margem financeira bruta, né, que é o resultado aí, basicamente o resultado de receita do banco de juros de tesouraria, né, de aplicações do próprio banco aí. O resultado foi muito bom, tá? Foi muito forte. A gente pode ver que a margem financeira bruta ela cresceu aí de 17 bi para 22,8 bi aqui, tá? Em comparação ano contra ano, né? Então a gente vai pegar o mesmo trimestre do ano passado em relação ao trimestre desse ano. É um bom crescimento. E mesmo esse PCLD é a provisão para crédito duvidoso, né? É basicamente a provisão para inadimplência, né? Então o banco estima ali o que ele acha que ele vai perder de empréstimos que não vão ser pagos pelos clientes, né? Então isso está muito baseado ao risco da economia, né? E ao mal ou bom cálculo feito pela área de risco do banco, tá? Isso vai ser influenciado por essas duas coisas. A ideia do banco, né? O banco é ter uma área forte de risco ali que saiba calcular isso, saiba tomar o risco certo para quem emprestar o dinheiro, quanto emprestar, que taxa, né? Para que essa inadimplência seja o mais baixa possível, né? Mas a gente pode ver que em alguma linha aqui aumentou bastante a inadimplência, o risco de crédito, então depois a gente vai entrar a fundo aqui é, no que foi isso, mas basicamente mesmo com esse aumento, né, de PCLD, a margem líquida, né, que aí tu pega, que é pega o que o banco gerou de resultado menos as provisões de perdas, mesmo assim, trimestre contra trimestre de ano, a gente teve um aumento aqui, ó, subiu de 14,1 bi para 15,7 bi, tá? É um resultado muito forte, mesmo com o aumento de risco da economia, né? A gente vê que a inadimplência tem aumentado nos últimos meses para todos os bancos, né? Não está nada descontrolado, mas está aumentando aí, né, nesses últimos meses aí. Tem um pouco de sazonalidade, né? O primeiro semestre do ano tem mais inadimplência, porque tem muita coisa que o pessoal pegou emprestado para gastar no final do ano, né? Todo mundo fala isso, né? Que é o primeiro semestre tem mais inadimplência. Mas também tem um pouco da economia tá ainda com um reflexo da pandemia, né? De recessão. A gente pode ver que aqui em outras linhas, prestação de serviço, que vem serviço de consultoria do banco, M&A, etc., também subiu um pouco. Despesas administrativas, o banco teve uma alta um pouco também aí, né? Eu acredito que é reajuste de salário, basicamente, e algumas coisas assim. E aí a gente pode ir direto aqui pro resultado, né? Já passando até aqui as participações estatutárias e imposto de renda, o lucro líquido ajustado aqui então subiu de 7,6 bi para 8,3 bi, né, nesse trimestre. Então é um aumento aí, eu acho que está em 9%, quase 9% aí o resultado ano a ano, tá? É um resultado forte, né? Aí, mesmo com a economia ruim, o banco está conseguindo crescer o lucro aí em quase dois dígitos, né? E mantendo o ROI aqui, né? Nessa última linha que a gente pode ver o ROI aí em 21,3%, tá, pessoal? O ROI desse trimestre aqui. É um resultado fortíssimo, tá? A gente pode ver até que eu até trouxe aqui outros bancos, só para vocês terem uma ideia de como esse ROI é alto, tá? Como o Banco do Brasil é uma empresa muito rentável, mesmo sendo estatal, né? Tem todos os riscos de interferência política, de às vezes o alinhamento do pessoal lá dentro não é o mesmo que um alinhamento de crescimento de carreira e bônus e ações como o Itaú e o Bradesco proporcionam outros bancos, né? São pessoas que passaram em concurso, etc. Mas mesmo assim a gestão do Banco do Brasil é muito boa, tá? A governança corporativa é muito boa lá. Mesmo, obviamente, tem um risco de ser estatal, mas em resultado não tem como negar, né? O ROI deles é o mais alto do Brasil em bancos aqui e é mais alto que em bancos de outros países também. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, aqui no Yahoo Finance, a gente consegue ver o ROI. Esse aqui, eu peguei o Bank of America, tá? Um dos principais bancos americanos. A gente pode ver aqui, ó, o retorno sobre patrimônio líquido, ROI, o Return on Equity, de 10,7%, tá?
O JP Morgan, também um dos principais bancos americanos aqui, que também tem bastante coisa de banco de investimento lá dentro e tal, que dá um retorno maior. Tem um retorno sobre patrimônio líquido aqui, ó, de 15 ponto, praticamente 16%, tá? O Itaú tá com um ROI de 18,5%. Os bancos brasileiros, então, têm um ROI um pouco mais alto, né, no geral, do que os americanos, né? É um banco, a estrutura, a indústria bancária do Brasil é mais concentrada, né? Tem menos bancos cuidando de todos os empréstimos da economia aí. E a nossa Selic é mais alta, né? O que faz o spread ser mais alto também do negócio bancário. Mas mesmo assim, o Banco do Brasil ganha de todos esses que eu mencionei aqui no ROI. Então, ROI, então uma empresa mais rentável, tá? Então, voltando aqui para os resultados, dá para a gente ir um pouco mais a fundo em cada linha aqui do balanço e ver o que aconteceu. Na margem financeira bruta aqui, né, que são as operações de crédito e o resultado de tesouraria, a gente pode ver aqui, né, que sim, teve um aumento forte, principalmente em tesouraria, que é resultado pela Selic que está um pouco mais alta, né? Mas as operações de crédito sim cresceram bem, aqui, ó, de 26 bi para 33 bi o resultado. E o spread, né, a gente pode ver aqui, o spread global das operações foi muito maior nesse trimestre do que no mesmo trimestre do ano passado, que saiu de 3,8% para 4,9%. Isso aí entra muito, né, boa gestão e a Selic mais alta, né? Então é o fator das duas coisas aí, tá? Indo aí para a parte de provisão, né? PCLD, aí provisão de crédito de liquidação duvidosa. Teve uma linha basicamente que se destacou aqui, né? A ampliada aqui subiu, né? Subiu bastante, isso é ruim para o banco, né? E principalmente aqui o risco de crédito, na provisão risco de crédito que eles mencionam aqui, que houve um reperfilamento da dívida do cliente de segmento large corporate, uma provisão maior, etc. Um reconhecimento de perda, né, de imparidade de debênture originada no contexto da mudança de perfil da dívida. Bom, teve alguns casos específicos aqui, pelo que eu entendi, né? Teve algumas recuperações de judiciais de grandes empresas, etc. Ou seja, e além, né, interessante aqui, eles mencionaram que na carteira pessoa física houve um agravamento de risco nas linhas não consignadas, tá? Então houve sim um pouco mais de risco na operação para pessoa física, mais gente deixou de pagar e uma outra empresa que deu ou recuperação judicial ou default, né, não pagou aí o empréstimo, que causou aí um rebuliço aí no resultado, mas eu acho que algo que seria mais recorrente aqui, que a gente poderia talvez se preocupar, é mais olhar o risco de crédito da pessoa física mesmo. Porque a pessoa jurídica, pelo que eu entendi, foi algo mais pontual, uma outra empresa que deu problema aí, tá? Mas como a gente vai ver, o banco empresta muito para agronegócio, né? Então o agronegócio é mais resiliente, o Banco do Brasil tem uma preferência de empréstimo nesse setor e protege muito a carteira de crédito do banco, né? Receita de prestação de serviços, aqui tem muito receita de taxas, de contas, administração de fundos, M&A, né, banco de investimento, essas coisas assim. Isso aqui, pelo que eu vi, cresceu um pouquinho e tal, mas ainda não é o que mais gera resultado para o banco, né? O Banco do Brasil ganha muito com juros mesmo de empréstimo, tá? Então vamos para uma outra parte interessante aqui também do resultado do Banco do Brasil, que é a parte de eficiência, tá? Eles colocam esse gráfico aqui, que a gente pode ver essa linha aqui, principalmente, pessoal, ó, que está vindo de trimestre a trimestre, desde o segundo trimestre de 2022 até o segundo do 2023. Essa conta, basicamente, aqui é o índice de eficiência, tá? É as despesas administrativas divididas pelas receitas operacionais do banco, tá? Ou seja, o quanto que o banco está gerando aí de receita por custo alocado, tá? Então, a ideia é que seja o menor possível, né? Ela tá tendo que botar cada vez menos dinheiro para gerir, menos capital, né, para receber a mesma quantidade de dinheiro, tá? Então a gente pode ver que isso está caindo. Muito aí é por gestão, né, por digitalizar o banco, reduzir o número de agências, reduzir pessoal, né, etc. É o banco fazendo o que dá operacionalmente, internamente, para ganhar mais eficiência e dar mais lucratividade. Em momentos que a carteira de crédito não vai crescer, ou até reduzir, ou aumentar o risco, né, aumentar a inadimplência, por exemplo, é esse aumento de eficiência que vai fazer o banco continuar dando mais lucro, né, crescendo o lucro. Tá? Em momentos que a economia não cresce, a carteira de crédito não cresce, vai ser isso aqui que vai gerar o resultado para o banco. Então é importante ver que isso está melhorando trimestre a trimestre, mostra que a gestão está alinhada a conseguir isso, né, nos próximos trimestres aí,
Então é importante porque isso aqui é o que vai dar resultado, talvez, em momentos de economia esteja ruim, tá? O que a gente pode ver também aqui é carteira de crédito, né? Um pouco mais aqui. A gente pode ver, como eu falei, aqui tem o desglosse da parte de carteira de crédito setorial. A gente pode ver aqui a diferença de pessoa jurídica para pessoa física, para agronegócio, para a externo, que eu imagino que é investimento para o exterior, que é empréstimo para o exterior. Então, cada cor aqui é a parcela, né, de um tipo de empréstimo aqui no total da carteira de crédito. O agronegócio, olha como relevante é o agronegócio para o Banco do Brasil aí, ó. Quase aí 30%, né, da carteira de crédito do Banco do Brasil é agronegócio. E o Banco do Brasil, né, por ter essa parte estatal, tem essa preferência para empréstimos para negócio, para agronegócio, né, tem programas mais sociais, mais voltados aí para desenvolver essa área que é importante para o Brasil, né? Tem linhas de crédito de agronegócio que só o Banco do Brasil que faz. Então isso, né, protege muito a carteira de crédito do banco, tá? É uma área, é uma parte, né, da carteira que é muito resiliente, pode ver aqui, tá? Também é interessante ver que a carteira de pessoa jurídica ela é maior que a da pessoa física aqui, né, do Banco do Brasil, então não é só empréstimo para consignado, para aposentado, etc. Também tem muita parte corporate aqui, empréstimo para empresas que geram outros negócios, pode gerar um M&A, pode gerar outros negócios para o banco, tá? Então é interessante ver também essa parte aí. E finalizando aqui, eu acho que seria legal a gente ver também a parte do guidance, como que o banco vê aí as projeções para os próximos trimestres. Eles mudaram algumas coisas, tá? Então, carteira de crédito tinha uma provisão aí, a previsão de crescer de 8 a 12% no ano. O banco revisou para cima isso, interessante. Subiu um pouco de 9 a 13%, isso é positivo. Então, o banco está esperando emprestar mais dinheiro, tá? Durante esse ano. Lembrando que é uma previsão para 2023 ainda. O banco subiu também aqui, ó, a previsão de empréstimos para empresas, né, também, e agronegócio, tá? Então é interessante, o banco tá otimista em aumentar a carteira de crédito. Também foi revisada para cima a previsão de inadimplência, né? É esperado então que mais pessoas não paguem seus empréstimos. Mas o banco vai compensar isso aumentando a carteira. E o que foi reduzido aqui foi a receita de prestação de serviços, que é realmente um negócio do banco que tem que é muito afetado por competição por fintechs, né? Então a receita de cartão de crédito de conta, por exemplo, a taxa que tu paga para anuidade da conta, por exemplo, que muita gente já não tem mais isso. Mas é um tipo de prestação de serviço de banco, né? Com as fintechs, os bancos grandes, os bancões estão perdendo essa linha de receita. Então é mesmo de esperar que isso vá ficar estável aí, não vai mais crescer, tá? Mas o banco aí, no geralzão, manteve a projeção de despesa administrativa e também de lucro, tá? Eles mantiveram aí a projeção de lucro. Eu acho que foi um conservadorismo aí para não gerar muito alarme no mercado, mas talvez possa, dado que a carteira de crédito é esperada que aumente, pode ser que o lucro venha melhor até aí nos próximos trimestres e supere esse guidance, tá? Beleza? Então, foi um resultado bom. Um aumento de lucro aí quase 10% ao ano, comparando trimestre a trimestre, né? E um ROI muito forte, o maior ROI de banco de Brasil, né? Dos bancos brasileiros é o maior ROI. Então vamos ver aqui fundamentos, vou ver os fundamentos para ver um pouco a parte de valuation, ver como é que está a atratividade desse investimento no Banco do Brasil, né? Lembrando que é uma empresa que a gente recomenda na nossa carteira e temos o nosso clube de investimento aqui, tá? Não é por casar com a empresa e gostar muito, é mais uma questão de aproveitar. Por ser estatal, a gente sabe do risco maior, então a gente aproveita o valuation que está muito atrativo no momento, e assim que o valuation voltar para uma média histórica, a gente sairia fora, tá? A gente pode ver que o preço-lucro, o PL do banco está muito atrativo, está 4 vezes, é muito difícil achar um negócio com essa atratividade. O preço-valor patrimonial abaixo de 1, tá? Que normalmente PVPA de banco deveria ser 1, né? Dado a liquidez ali do patrimônio. Tá? Dividend yield na casa de 10%, muito alto. E o ROI aqui em 21%. A gente pode até ver o histórico do ROI como que tá vindo aqui. A gente pode ver que ele oscila bastante, né, de acordo com a Selic também, né? A Selic mais alta, o banco tem um ROI mais alto normalmente. Mas a gente pode ver aí que tá
bem, num nível bem alto aí, maior do que os últimos trimestres, tá? Bora dar uma olhada no Status Invest também. O que é interessante no Status Invest, a gente pode ver o histórico dos múltiplos, né? Isso é interessante para ver aí quem gosta de analisar, fazer análise fundamentalista usando múltiplos, né? É muito interessante ver o histórico, a gente ver, né, se o PL que tá tradando hoje, o banco é menor do que a média, né? Isso indica que, assim, aliado a outros indicadores, a gente pode ter uma ideia de quão barato está o banco hoje. A gente pode ver que a média do PL do indicador PL do Banco do Brasil é na casa de 6, 7 vezes. E tá bem abaixo da média aí, né? Tá muito perto do dado mais baixo da história aí, que foi em 2022. O banco tava de graça praticamente. PL de 3 vezes, né? Então tá um pouquinho mais alto aí na casa de 4, tá? Mas daria para esperar então aí que passado um pouco, que se dilui um pouco esse risco político, né, de um novo governo de esquerda tocando o Brasil, talvez o banco mantivendo essa gestão, né, mostrando para o mercado que tem uma governança corporativa bem robusta ali, que não tem interferência política no banco e que o banco vai continuar melhorando essa eficiência, né, esse ROI, tendo esse ROI sempre acima de 20%, é de se esperar que o preço-lucro possa voltar à média, tá? Possa voltar para 6, 7 vezes. E isso daria um bom retorno nas ações, aí dá para esperar talvez aí um retorno até de quase 50% aí, mais dividendos, né? Então tem uma parte atrativa aqui no valuation, tá? Do Banco do Brasil, por isso que a gente mantém na carteira. O PVPA, a mesma coisa, talvez aqui tenha um pouco menos de espaço, mas a gente pode ver que a média é uma vez, tá? O preço, o valor patrimonial do banco, e tá aí na casa de 0,8, 0,32, então tá abaixo também. Então daria pra gente aliar esses dois indicadores e monitorar aí, esperando que eles possam convergir para a média, se trimestre a trimestre o resultado continue bom, assim, né? A gente vai olhar o que? O ROI continua acima de 20%, a inadimplência não está estourando, a ponto de o banco tá ano a ano caindo o lucro, tá? Isso não poderia acontecer. Então, se o lucro trimestre a trimestre continuar subindo e um ROI acima de 20%, é só esperar que os múltiplos eles vão voltar a essa média histórica, tá? O mercado vai começar a ver, pô, o banco está pagando 10% de dividendo ao ano, a taxa de juros já vai cair, então vai ser atrativo, né, investir no Banco do Brasil. Então, a gente pode manter a posição e esperar, tá? Beleza, pessoal? É isso, essa análise então do resultado trimestral do Banco do Brasil. Peço só para quem está curtindo os vídeos aí, dá aquele like, se inscrever no canal aí também. Vou deixar o e-mail das nossas mentorias também, e também quem quiser consultar a nossa carteira é só mandar um e-mail ali para assinatura.